Muito bem, nação, bora para mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos analisar agora João Guilherme Pascoalzinho falando sobre a partida do Flamengo contra o Fluminense. O Mengão perdeu por 2-1 essa partida e perdeu também a invencibilidade de 19 jogos que o Dorival Júnior tinha no comando do Flamengo. E agora o Flamengo está pensando nas Copas, né? Porque agora tem uma pausa muito grande, praticamente 10 dias que o Flamengo não vai jogar, que vai poder se preparar para as partidas decisivas, que é da Copa do Brasil e da Libertadores da América. E os comentaristas analisaram tudo referente à derrota do Flamengo e nós vamos analisar aqui, porque na minha opinião, eu já falei aqui no canal, o Flamengo foi prejudicado pela arbitragem e os comentaristas analisaram também. Nós vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes, nação, vai rapidinho nos comentários, escreva a sua opinião. O que você acha? A derrota do Flamengo para o Fluminense foi por causa da arbitragem? O Flamengo foi prejudicado? O pênalti que foi marcado pelo Fluminense era para ter sido marcado pênalti, como por exemplo não marcaram, na minha opinião, pênalti também em cima do Gabigol, porque se interpretaram pênalti em cima do jogador do Fluminense, que foi aquele lance com o Santos, era para ter marcado também pênalti para o Gabigol. Então bora reagir, créditos eu deixo aqui ao canal da ESPN Brasil, link na descrição, bora para mais um vídeo aqui no nosso canal. 6 vitórias do Fluminense, 2 empates e 2 vitórias do Flamengo. O Fluminense derrubou a invencibilidade do Flamengo, que durava 19 partidas. E ontem no Maraca deu Flusão 2-1, Zinho. E hoje eu ouvi o seguinte de um companheiro nosso aqui: o roteiro foi muito parecido com o de Fla-Flus aí mais recente, que o Fluminense venceu e tal. Foi isso mesmo, Tetra? 2-1 Flusão ontem. Assim, mas não foi o roteiro igual ao primeiro Fla-Flu do Brasileirão, né? Que foi o inverso, né? O Fluminense, eu acho que teve melhores oportunidades. O Hugo, né? O goleiro, o Hugo Souza, foi um dos destaques do primeiro jogo. Do primeiro turno, né? Foi. Mas, assim, o de ontem, o Flamengo foi o dono das melhores oportunidades. Posse de bola foi muito parelha, até o Fluminense em alguns momentos ficou com mais posse de bola. Terminou com um pouquinho mais de posse de bola, mas uma posse de bola mais meio campo, mais defesa, no seu modelo de jogo do Fernando Diniz, de sair construindo, né? Corre certos riscos, mas é o estilo dele, o estilo do Fluminense. O Fluminense, se faz essa campanha, por causa desse modelo de jogo dele, que às vezes toma gols, como foi na Copa do Brasil contra o Corinthians, né? Tanto no primeiro jogo como no segundo jogo. Foi muito nesse modelo de construção. O Fábio deu chutão no segundo jogo, porque estava totalmente apertado e tentou sair jogando muitas vezes, fez com que o Corinthians abafasse. O Vitor Pereira fez muito isso. O Flamengo tentou fazer isso ontem, mas o Gabigol, o Arrascaeta e o Pedro não estavam em sintonia para fazer essa marcação mais pressão. E muitas vezes o Fluminense conseguiu sair. Em algumas vezes o Flamengo teve chances claríssimas, né? Roubando a bola. Uma que o Arrascaeta rouba, toca no Gabigol, né? E o Gabigol rola para o João Gomes, não faz o gol. O Fluminense baixou as linhas em alguns momentos. O Flamengo foi para cima. O Fábio foi um destaque no jogo espetacular. O duelo dele contra o Arrascaeta teve vários e ele saiu vitorioso porque fez defesas maravilhosas e outras chances mais claras que o Flamengo tem, não concluiu, não fez o gol. Num Fluminense que sabe jogar contra o Flamengo, um Fluminense que sabe mexer com o mental do Flamengo, num Fluminense que no emocional tira o Flamengo do sério. Essa coisa aí de muitas vitórias, o Campeonato Carioca que pode falar muito disso, o Fluminense ganha o Campeonato Carioca impedindo que o Flamengo conseguisse o seu tetra, vence o clássico, vence o duelo, é campeão carioca, e fica essas coisas das mídias sociais. Parece que isso está mexendo com os jogadores do Flamengo que desequilibram emocionalmente. A gente vê o lance aí de expulsões, Felipe Melo, até o Cebolinha que chegou agora foi expulso, o Marinho também. E o Fluminense, no talento de alguns jogadores, tem um time muito bom, mas um Ganso que dita o ritmo no meio campo, intermediária, né? O Ganso com um passe curto. O time do Fluminense se concentra em torno do Ganso para trabalhar essa bola, para ficar com a bola.
E tem o André, que é um garoto que tem um futuro brilhante, que já é uma realidade aí no Fluminense, mas é jogador para a seleção no futuro. Fez uma partidaça. Um Fluminense que brigou muito, que se determinou muito e que, em lances polêmicos, né? Você vê que o próprio segundo gol tem uma falta, o Ganso pega um Flamengo desatento e bate rapidinho. E aí gera o segundo gol. Muitos lances polêmicos, a gente já discutiu aqui, uns acham pênalti, outros não, a gente já falou aqui no programa também, mas merecida a vitória de um Fluminense que trabalha muito bem e um Flamengo que, para mim, em termos de chance, foi superior. Né? Quando teve a criatividade, foi um Flamengo que realmente comandou, que tentou, que criou, mas numa tarde feliz do Fábio, que foi excepcional. É isso aí, Pascoal! O Fluminense venceu o Flamengo, Pascoal! A gente vê jogos do Flamengo contra algumas equipes e a gente vê como é que alguns treinadores conseguem bloquear o Flamengo. Como o Atlético Paranaense, naquele primeiro jogo do Maracanã, no empate, e Fla-Flu, por exemplo. É um negócio impressionante. A impressão que eu tenho é que o Fluminense janta a mente do time do Flamengo. O Fluminense entra em campo e os jogadores do Fluminense sugam as energias dos jogadores do Flamengo. Você não tem essa impressão? Eu tenho essa impressão. Eu tenho essa mesma impressão. Os jogadores do Fluminense entram em campo, eles sugam as energias dos jogadores. É psicológico o negócio. É um negócio impressionante. O Fluminense suga as energias assim do Flamengo e aí o Flamengo não sabe o que fazer. O Pedro deu uma bola para o debochado. O Pedro é que foi o debochado na bola pro Arrascaeta. Aliás, que é bola outro foi que aquela? ontem fez só isso, né? O Flamengo fez um bom jogo? Fez. Gente, se a gente tiver as imagens do segundo gol do Flamengo, do Fluminense, o Fluminense deu um totó. Deu um totó no Flamengo, toma o chocolate e paga no que deve, pá, e pum, e pega aqui, e pega ali, e volta pra cá, e dá um devorteio, e pega na frente, e tal. Aí sai a falta. O zagueiro, o Davi Luiz, estava de centroavante. Sai a falta do Davi Luiz de centroavante, dá na frente. A bola sai por dentro, saiu o segundo gol, mas saiu. Aliás, colocaram até na súmula errada, né? Quem fez o gol foi o Natan. Mas já corrigiu. Quem fez o gol foi o Natan. Agora, colocou o Cano, agora é o Natan, tá corrigido. Por gentileza, né, meu senhor? Por gentileza. Tá corrigido. Já não chega o que aconteceu no jogo do Ceará com o São Paulo, uma calamidade pública também lá. Daqui a pouco vamos falar desse jogo também, Pascoal. Calamitoso. Mas esse gol sai, dá uma olhada aí. Não, tá tudo ali, ó. Esse é gol churrasco. É gol do churrasco depois do rachão. É verdade. Tem o rachão e tem o churrasco. Então sai o churrasco, esse é o gol do rachão, depois do churrasco ali. Não tem ninguém marcando ninguém, é tudo à vontade, a tarde não tá ajudando. Aí vai daqui, vai dali, e pá, e sai o gol ali, entendeu? É isso. Tinham três jogadores desencaixados na marcação. Isso é gol churrasco. É gol de churrasco. É gol de rachão. E ó que o goleiro, quando tá no rachão, que toma um gol desse, fica bravo. O brasileiro no rachão, os caras ficam mais bravos que no jogo. E o Fábio ali também acabou. Não sou goleiro, para falar melhor, mas o Fábio acabou falhando ali também. Mas tem muito disso, você acha, Praz, você que já viveu muitas rivalidades como jogador de futebol, entrou já nesse campo do emocional, do psicológico, essa disputa aí entre Flamengo e Fluminense? Assim, eu vou falar em cima de situações que eu vivi, né? Eu joguei muito contra times do Diniz, tanto quando o Diniz estava no Audax, que era assim, um modelo de jogo parecido, mas potencializado a potência 10, né? Porque o Felipe Alves é um goleiro que, assim, faz coisas absurdas com o pé, né? E ainda no Audax, que é um time onde a tua margem de erro pode ser maior, né? Contra o Fortaleza também, que apesar de não ser treinado pelo Diniz, mas o Rogério também implantava muito esse sistema de usar o goleiro como a superioridade numérica, né? E assim, o Sampaoli deu uma entrevista falando porque perguntava pro Sampaoli, né, se ele gostava muito do modelo do Diniz, porque o entrevistador achava que era um modelo parecido com o Sampaoli, de ter posse de bola. Só que o Sampaoli tocou num ponto que deixava ele incomodado, que o Diniz, ele traz essa posse de bola e o time adversário muito para próximo da área. O Sampaoli, ele quer, através da posse de bola rápido, ultrapassar o meio-campo e fazer posse de bola no ataque. Às vezes não consegue, né? Mas aí, quando tu vai trabalhar, assim, a maioria dos times, eles jogam num padrão mais ou menos parecido. Faz saída de 3, bola longa. Então, o que tu trabalha durante o ano, nas semanas, se encaixa em praticamente assim 90% dos times, né? Com algumas características, particularidades diferentes. Mas o sistema do Diniz, ele é totalmente diferente em relação à questão da construção do jogo. Então, entra na parte mental,
até o Zinho falou que o Pedro, o Arrascaeta, o Gabigol não tiveram um desempenho muito bom. O Pascoal falou de entrar na mente dos jogadores do Flamengo. Eu acho que é justamente por isso. Às vezes que a maioria dos times, quando vão jogar contra o Fluminense, eles têm que desenvolver um sistema novo de marcação, que não é usado muitas vezes durante o campeonato. É um sistema usado, assim, dificilmente... Específico para o Fluminense. Para o Fluminense, por causa do Diniz. Porque tu tem que adiantar muito, tu bota os caras a marcarem dentro da área. E além disso, em outros jogos tu marca também dentro da área adversária, no campo de ataque. Só que os jogadores do Fluminense rodam muito. Às vezes o Samuel Xavier sai, vem para dentro, o Nino sai pro corredor. Eu vi um treino do Diniz no Vasco, que o Castan estava passando por fora para fazer a saída de jogo. Então, e isso acontece o quê? Isso desgasta muito. Ontem ele fez isso pra ele. Então, e desgasta muito. Aí o Gabigol tem que correr muito, porque não é só tu marcar setorizado, os caras começam a rodar. E eles têm a posse de bola, eles arriscam. Muitos times que daqui a pouco numa primeira pressão, numa segunda pressão já dão uma bola longa, eles não. O Ganso é fundamental para isso, porque o Ganso é o cérebro desse sistema, né? Porque ele joga muito sob pressão, ele gosta... O Ganso gosta do jogo curto, da bola no pé, gosta de espaço apertado, se sente confortável com isso. Então isso desgasta muito, porque daqui a pouco, como eles rodam muito, tu tem que rodar muito, tem que correr muito, e tu acha que eles vão fazer a bola longa, eles não fazem, eles tocam de novo. Então desgasta para marcar, aí desgasta o pessoal do ataque, e aí ainda mais quando tu sai na frente. Quando o Fluminense, o time do Diniz, o Audax era assim, quando o Audax saía na frente, era muito complicado. Teve um jogo em Osasco que a gente saiu perdendo. Cara, ele começava a rodar, não chega a ser tanto no Fluminense, mas no Audax era impressionante. Então a gente falava, não podemos sair atrás, porque sair atrás privilegia o sistema dele, que é atrair, fazer, rodar, criar, desorganizar o teu time, né? Então isso causa muita dificuldade, apesar de que essas derrotas do Fluminense, aliás, as vitórias do Fluminense contra o Flamengo não são só com o Diniz, né? Já vem de antes, né? Com o Abel. Já vem com o Abel, sim, então... Sim. Mas é um modelo de jogo que causa dificuldades para tu marcar, porque não é comum. É verdade. Agora, o Fluminense, porque o Flamengo nos últimos anos, Flamengo e Palmeiras são times que têm se destacado aí no futebol brasileiro, têm chegado na maioria das finais, têm conquistado a maioria dos títulos e têm levado vantagem sobre muitos rivais, né? O Flamengo é um time que tem melhorado o seu retrospecto e levado vantagem sobre muitos times, inclusive os times de São Paulo. Mas, quando enfrenta o Fluminense, eu acabei de dizer aqui, nos últimos 10 Fla-Flus, 6 vitórias do Fluminense, 2 empates e 2 vitórias do Flamengo. Ozinho, o Fluminense é quem melhor sabe enfrentar o Flamengo, e esse detalhe que o Praz levantou aqui é interessante. Não é de agora do Diniz, né? O Abel anteriormente e antes do Abel tem essa coisa do Fluminense saber enfrentar o Flamengo desde a época que você jogava, que participou de grandes Fla-Flus também. Assim, é difícil, né? Você voltar muito no tempo assim. Assim, analisando muito agora o momento, né? Ontem uma outra estratégia muito boa do Diniz foi fechar o lado direito do Flamengo. Muita gente não estava fazendo muito isso. E a força ofensiva do Flamengo é o lado direito com a subida do Rodinei. O Rodinei espeta como quase um ponta o Flamengo com a bola. Quem fica mais é o lado esquerdo, o Felipe Luiz. E ele colocou muitos jogadores para aquele setor. O Matheus Martins ficou ali, o próprio Aras, que às vezes vai para o lado direito, mas numa construção caía pelo meio para fechar ali o Everton Ribeiro. Marcou também a movimentação do Gabigol. Aí o André ficava mais em cima do Arrascaeta. Então, assim, ele foi estrategista. O Flamengo, com a bola, ele tentou anular e conseguiu muito o lado direito do Flamengo. Apesar que o gol sai ali num cruzamento do Everton Ribeiro e o Cebolinha pega, mas já o Fluminense com 2-0. Então, acho que assim, a preparação para jogar contra o Flamengo, a maioria dos times sabe do poderio ofensivo do Flamengo, o momento que vive o Flamengo, principalmente com o Dorival, a subida de produção, a recuperação de muitos atletas. Então, se torna um jogo diferente. As equipes vão jogar contra o Flamengo, é diferente. E o Fluminense, pelo clássico regional, pela rivalidade, e por vir há muito tempo, os números dizem isso, até com outros treinadores. Com o Jorge Jesus, né, o Flamengo do poderoso Jorge Jesus, tinha dificuldade para jogar contra o Fluminense, porque assim, a marcação, a intensidade, a entrega, a competitividade do jogo se torna diferente, né? O Fluminense encara como uma decisão.
Eu até estava vendo o jogo e falei, se o Fluminense joga assim contra o Corinthians, o Fluminense era superior ao Corinthians para conseguir a vaga, mas não repetiu, não fez a mesma estratégia, não jogou do mesmo jeito. E aí tá fora da competição. É, de repente, o que falta. O Fernando Diniz lapidar isso para conseguir o que falta para ele. Título, conquista. O trabalho é maravilhoso, o modelo de jogo é sensacional, corre seus riscos? Corre. Mas é um risco que ele calcula, ele acha que é o correto para o Fluminense chegar ou os trabalhos deles se concretizar com conquistas. É o que está faltando. O Fluminense está nessa briga no campeonato, acho uma distância muito longa, e os jogos que tem pela frente, pega o Juventude em casa, é o último colocado, é uma obrigação conseguir os 3 pontos, mas o próximo jogo já também é contra o Atlético fora. E aí vai ter que fazer uma campanha, o Praz falou aí, né, impecável nessa reta final, e além disso contar com o Palmeiras cair de produção. Por isso acho muito difícil. Perfeito. Vamos então, já que estamos falando de Fluminense, que nesse momento é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, daqui a pouco falar aqui dos jogos que faltam para o Fluminense no Brasileirão e analisar as possibilidades do time do Fernando Diniz. Mas agora vamos trazer o Dorival Júnior e o Fernando Diniz aqui no nosso clube. Uma derrota que a equipe lutou, se entregou em todos os aspectos, em todos os sentidos, criou oportunidades. Foi uma equipe vibrante em campo, querendo o resultado do início ao final da partida. E é natural que tenha buscado com intensidade, como sempre vem acontecendo. Eu acho que nós não nos omitimos em momento nenhum. Nós queríamos realmente fazermos esse resultado que seria muito importante, anterior a essa parada, né, que nós teremos agora. E infelizmente enfrentamos um adversário que se aproveitou muito bem, que fez o resultado, construiu o seu resultado, né? Um jogo bem equilibrado, um jogo bem disputado. Eu acredito que tenhamos tido talvez muito mais oportunidades de definirmos a sorte do jogo, mas nós temos que respeitar nossas derrotas e entendemos que com elas também nós precisamos crescer. O jogo de quinta-feira foi muito dolorido para a gente, ainda mais, por mais que a gente fale o placar de 3-0, ele não traduziu de maneira nenhuma o que foi o jogo. Seria muito mais justo o Fluminense ter ganho a primeira partida de 3-0 do que a gente perder de 3-0 para o Corinthians lá. A gente oscilou naquele jogo, e hoje, e o time, o mais importante, a gente aprendeu a lição do jogo de quinta-feira. O time jogou muito mais perto, tomou riscos, é verdade, alguns riscos que exagerados, mas é melhor você tomar risco com todo mundo junto do que ficar como o Corinthians no primeiro tempo, que a gente não sabia se saia jogando ou se fazia a bola longa. Então a gente aprendeu uma lição dura de ficar perto. Pois é, e aí, Pascoal? Fala do Diniz e do Dorival, né? João. O time do Fluminense que jogou contra o Corinthians não é comparável ao Fluminense que jogou contra o Flamengo. Sim. Não tem comparação. E por que isso, hein, Pascoal, na sua opinião, hein? Porque eu acho que o nível de motivação do jogador do Fluminense e do Fluminense como instituição contra o Flamengo é diferente. Ah, não há dúvida, a história, uma rivalidade muito grande. Você mesmo diz que o Fluminense, o Flamengo nasceu de uma divisão entre... O futebol do Flamengo, que era um clube de regatas, saiu do Fluminense. A equipe principal do Fluminense Futebol Clube, na época o time titular, se rebelou e saiu do clube. E foi treinar ali na rua Paissandu, no bairro do Flamengo, perto da sede do Fluminense. Até que foi para o Clube de Regatas do Flamengo, essa equipe que era a principal do Fluminense, e ali surgiu o futebol do Clube de Regatas do Flamengo, que veio do Fluminense. Então, a gente nota isso, tem a história, tem o passado, tem jogos tão importantes, tem o Zinho, tem até o jogo do Zinho de 91, né, do Zinho. Zinho fez gol na final do Carioca. Na final do Campeonato Carioca de 91. Então, tem muita história nisso aí, no Fla-Flu. Tem muita história, tem muito passado. Meu último jogo no Flamengo foi contra o Fluminense. Então, você vê como é que tem muita história. Então, eu acho que, com todo respeito ao Fernando Diniz, se a pegada
a pegada, o sangue nos olhos, aquele negócio o olho arregalado para jogar contra o Flamengo, acontecesse contra o Corinthians, ganhava as duas. Não, mas achou que contra o Corinthians, mas aí também vai muito do aspecto do jogador. O jogador, de repente, entende, não, esse jogo contra o Corinthians dá pra gente trabalhar bola, jogar e tal, apareceu oportunidade, empatou em casa 2-2. Aí vai jogar no campo do Corinthians, se imprime a mesma situação, aí seria diferente. Completamente diferente. E bota o Flamengo, vai jogar contra o Flamengo. Ó os caras contra o Flamengo, ó. Tudo aqui, ó. Nem vem, não chega, e não sei o quê. E começa o jogo. O David Braz foi expulso com 5 minutos do banco. Vai pensando que é malandro. Com 5 minutos. E ele disse que vai requisitar as imagens, porque ele não ofende ninguém e tal. Gente, 5 minutos vocês estão brigando por um lateral. É uma pilha da... Alguma coisa tá errada nisso aí. Você não pode um jogador assim... Não, isso não é normal, não. 5 minutos o cara ser expulso por brigar por um lateral. E ainda fala pro... Mas todo mundo viu que foi lateral, o Bandeira deu pro outro lado. Mas a sua consciência acha que é normal. Não, eu não acho normal. 5 minutos o cara ser expulso, mas eu acho que não. Agora, o João, só para terminar. Taco a taco. O jogo contra o Flamengo é assim mesmo. E derrubou 19 jogos de invencibilidade. Ele não é brincadeira, não. O Flamengo estava construindo uma situação muito positiva eu acho que o Flamengo está fora do páreo do Campeonato Brasileiro. O Brasileirão está fora. Eu tenho essa impressão. Centrar nas Copas. Sem dúvida nenhuma. Tem a Copa do Brasil e tem a Libertadores para decidir. Então também não acho que o jogador do Flamengo tem que ficar até... eternamente numa redoma para só jogar a final. Não acho isso. A informação ontem no Maracanã era que o Dorival planeja colocar somente em campo o time principal, esse time que enfrentou ontem o Fluminense, no dia 12 de outubro contra o Corinthians. Colocar esse time todo é o que comentaram ontem no Maracanã. Mas aí, Zinho, e Praz também, que foram jogadores, não é muito tempo, não, porque faltam 3 semanas pro primeiro jogo da final, Tetra, da Copa do Brasil? A informação que eu tenho é diferente, né? Eu até falei aqui no programa. Agora, contra o Fortaleza, não tem condição. Assim, tem 2 jogadores que estão suspensos, tem a galera que foi para a seleção, Chile, Uruguai, brasileira. Então, até vai ter dificuldade para montar ali, né? Porque você não tem jogadores de velocidade pelo lado, você não tem o Everton Ribeiro, você não tem o Arrascaeta. Então, vai ter que ir a molecada, vai ter que ir... É um jogo dificílimo contra o Fortaleza fora de casa. Na volta, pega o Bragantino em casa, dia 1º de outubro, se não me engano. Nesse jogo, ver o condicionamento dos jogadores que vão vir das seleções. O Arrascaeta é um jogador que preocupa muito. Ele tem um problema aí, dores no pubis. Tanto é que ele sai do jogo ontem. O que tinha se programado era para ele jogar só um tempo. Porque o Flamengo vira o primeiro tempo perdendo o jogo, ele continua no jogo, e é ele que tem grandes chances, né, para tentar fazer os gols, e o Fábio foi muito bem na maioria delas. Então, assim, é um cara que o Flamengo vai olhar, vai ver como é que ele volta da seleção do Uruguai, como é que vai voltar o Pedro, o próprio Everton Ribeiro, e aí a informação que eu tenho é para o jogo contra o Inter, que seria no dia 5, também no Maracanã. Se todos estão bem, dá um ritmo para esse time titular, aquele time que todo mundo conhece, jogar esse jogo, e aí teria uma semana de recuperação para o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil, né? O mando de campo vai ser definido amanhã só, mas aí o jogo no dia 12, você joga, e eu acho que é o mais correto, jogar no dia 5, tem uma semana para descansar, treinar e ir para o jogo. Ou seja, caso a informação... Porque teria um jogo contra o Cuiabá. Aí esse jogo contra o Cuiabá iria o time alternativo. Fortaleza, Cuiabá, aí vem o Internacional. Então, pela informação do Zinho, o time considerado principal do Flamengo, a força máxima, jogaria apenas mais uma vez antes do primeiro jogo com o Corinthians, no dia 12 de outubro. Jogaria dia 5 contra o Inter, somente esse jogo até chegar a partida lá, da final da Copa do Brasil. Ô, João, Pascoalzinho, a minha eu não tenho informação que nem o Zinho tem do Flamengo, né? Aí é um feeling meu, né? Claro que o pessoal ali internamente tem alguns dados, tem algumas informações, questão de desgaste, alguma queixa de alguma situação, mas como vai ter
vai ter esses dias sem jogos, né? O pessoal vai para a seleção, o resto fica aqui. Aí só o São Paulo que joga domingo, os outros só jogam na terça. Daí vai depender de como vão voltar a rapaziada da seleção, né? O Arrascaeta deve jogar na seleção, volta mais desgastado. Eu acho que o Pedro deve jogar um jogo, né, no mínimo, porque senão não faria sentido levar ele. Everton Ribeiro, talvez também. Então, dependendo... Mas tem 2 na seleção do Chile também. Tem o Pulgar e o Vidal. E o além do Arrascaeta no Uruguai, o Varela. Então, depende de como esses caras voltarem. Se não jogarem os 2 jogos, tranquilo, jogam esse jogo do dia 1º, né, contra o Red Bull, no meu planejamento, né? Jogariam contra o Inter dia 5 também, 2 jogos seguidos. Aí o jogo do dia 8 contra o Cuiabá, já não. Daria uma semana inteira para jogar o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, e também não jogaria contra o Atlético Mineiro, que fica entre as 2 finais, né? Sim. E jogaria, então daria 2 semanas cheias para jogar, descansar, treinar, mas os jogos antes ali, para mim, tirando o pessoal da seleção que tem que ter um cuidado especial, todo mundo à disposição. E eu creio que na seleção também, na brasileira, principalmente, o Everton Ribeiro e o Pedro não devem jogar os 2 jogos. Né? O Flamengo tem um mês de outubro decisivo. 12, 19, Corinthians, final da Copa do Brasil. 29 de outubro, simplesmente a maior disputa de todas, a final da Libertadores da América contra o Atlético Paranaense. É isso aí, nação. Então deixa aí o seu comentário, deixa aí a sua opinião referente à derrota do Flamengo contra o Fluminense. Coloca aí sua opinião e nos vemos no próximo vídeo.